O ar de Lisboa estava impregnado daquele cheiro inconfundível de pastéis de nata quentes e maresia do Tejo, mas naquela tarde chuvosa de outono, Sofia sentiu um frio que nada tinha a ver com o tempo. Ela, aos 32 anos, CEO de uma startup de moda sustentável que conquistava as ruas da Baixa como um furacão de ambição, tropeçou em uma calçada irregular da Rua Augusta e viu o diário cair aos seus pés, um caderno de cor gasto, amarrado com uma fita vermelha desbotada, como se o destino tivesse cuspido diretamente de um fado esquecido. Sem pensar duas vezes, ela o apanhou, o coração acelerando por um instinto que nem ela compreendia, e abriu a primeira página. As palavras saltaram como um grito abafado. Hoje, Sofia me olhou como se eu fosse o sol da Alfama, e eu soube que meu coração é dela, para sempre, mesmo que ela nunca saiba. O nome no canto da página era de Mariana, sua melhor amiga desde a infância em Coimbra, e naquele instante, o mundo de Sofia desabou em um turbilhão de ciúmes que ela nem sabia que carregava. Sofia apertou o diário contra o peito, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes que corriam para se abrigar da garoa fina. Seus saltos altos ecoavam no pavimento molhado enquanto ela se precipitava para o seu apartamento no Chiado, um loft moderno com vistas para o castelo de São Jorge, onde as paredes de azulejos pintados à mão sussurravam histórias de saudades antigas. Como CEO da Fios do Tejo, uma empresa que tecia roupas ecológicas inspiradas nas rendas de Peniche, Sofia era o epítome da mulher portuguesa moderna, determinada, elegante, com um sorriso que fechava negócios em jantares no bairro Alto. Mas ali, sozinha no elevador rangente, ela se sentia uma menina novamente, aquela que corria pelas margens de Mondego com Mariana, sendo coroas de flores silvestres e sonhando com o futuro. Mariana. A palavra evocava um perfume de jasmim e vinho verde, misturado ao som rouco de um violão em uma tasca de fado. Aos 30 anos, Mariana era artista errante, uma ilustradora freelance cujos desenhos capturavam a alma de Portugal, os barcos de Lota Matosinhos, as romarias de Nossa Senhora da Agonia em Viana do Castelo. Elas se conheceram aos 7 anos, na escola primária de Coimbra, onde Sofia, a filha do farmacêutico local, defendia Mariana, a órfã de pescadores, das zombarias das outras meninas. Tu és minha âncora, Mariana sempre dizia, e Sofia ria, achando que era só poesia de quem lia demasiado essa de Queiroz. Mas agora, folheando as páginas amareladas sob a luz suave da lâmpada de porcelana, Sofia via que não era poesia. Era confissão. 31 de julho, Lisboa. Vi Sofia no lançamento da coleção Outono. Ela brilhava como a Virgem de Fátima sob os flashes, mas quando nossos olhares se cruzaram, senti um fogo que me consumiu. Como posso amar assim alguém que me vê só como irmã? O ciúme devora quando ela fala de Pedro, aquele arquiteto sem graça que a arrasta para jantares em Belém. Pedro. O nome cortou como uma navalha. Sofia e Pedro namoravam há um ano, um relacionamento prático como os contratos que ela assinava, cheio de viagens a Porto para provar vinhos do Douro e discussões sobre reformas no apartamento dele em Alcântara. Mas lendo aquelas linhas, Sofia sentiu um aperto no peito, não raiva, mas uma pontada de algo mais profundo, como se o diário tivesse despertado um ciúme adormecido, um desejo de ser o centro do mundo de alguém que não era Pedro. Ela fechou o caderno de supetão, o coração martelando. A chuva batia nas janelas como um lamento de fadista e Sofia se deixou cair no sofá de veludo azul, rodeada de livros de José Saramago e quadros de Mariana pendurados nas paredes. Como devolver aquilo sem revelar que lera? Ou pior, como fingir que nada mudara? Naquela noite, ela sonhou com Mariana, elas dançando um rancho folclórico em uma feira de São João, mãos entrelaçadas, risos e quando sob fogos de artifício, mas no sonho, o beijo que veio foi doce e proibido, como o fruto maduro de uma praia em Évora. Acordou suando, o telefone piscando com uma mensagem de Mariana. Perdi meu diário hoje no café da Augusta. Se achares, avisa. Beijos da tua louca. Sofia sorriu, mas o sorriso era amargo. Louca, sim, louca por ela. Os dias seguintes foram um vórtice de reuniões na sede da empresa, no edifício envidraçado que dominava o Terreiro do Paço, onde Sofia negociava parcerias com tecelagens de Guimarães. Mas o diário queimava em sua bolsa de couro, um segredo vivo que distraía. Em uma pausa para almoço no Time Out Market, ela o abriu novamente, desta vez em uma página datada de meses atrás. Sofia me convidou para o fim de semana em Sintra.
Caminhamos pelo Palácio da Pena e quando ela pegou minha mão para subir as escadas íngremes, pensei que o mundo pararia. Mas depois, no carro, ela falou de casamento com Pedro. Meu Deus, como dói amar em silêncio. Sofia sentiu as lágrimas quentes escorrerem, borrando a tinta. Sintra, com seus palácios de conto de fadas e neblina romântica, era o lugar onde elas sempre fugiam para recarregar as almas. Como não o vira? Como confundir aquele brilho nos olhos de Mariana com mera amizade? Naquela tarde, o ciúme se instalou como uma visita indesejada. Quando Pedro ligou, convidando-a para um concerto de fado no Senhor Vinho, Sofia recusou pela primeira vez, alegando cansaço. Em vez disso, marcou um café com Mariana no À Brasileira, o histórico café no Chiado onde Fernando Pessoa outrora sonhava. Mariana chegou atrasada, como sempre, com o cabelo desgrenhado pelo vento e um vestido de linho que dançava como as saias das mulheres em uma romaria minhota. Achaste o diário? Estou perdida sem ele, exclamou, abraçando Sofia com aquela intensidade que agora parecia carregada de segredos. Sofia hesitou, o caderno pesado em sua bolsa, e mentiu, ainda não. Mas vamos procurá-lo juntas amanhã. Enquanto bebiam bicas fortes, conversando sobre os desenhos de Mariana para uma exposição em Belém, Sofia observava os lábios dela se moverem, as sardas no nariz que o sol de Algarve salpicara, e sentia um calor subir pelo pescoço. Era ciúme? Ou era o despertar de algo que sempre estivera lá, adormecido como o vinho do Porto envelhecido em caves de Vila Nova de Gaia? A busca pelo diário, que Sofia já possuía, tornou-se uma caçada romântica pelas ruas de Lisboa. Elas perambularam pela Baixa, parando em livrarias antigas na Rua Garrete, onde o cheiro de papel velho misturava-se ao aroma de bolos de arroz das confeitarias. Mariana ria, contando histórias de sua infância em uma aldeia do Alentejo, onde as mulheres teciam tapetes de arraiolos ao som de canções de embalar. Tu és a única que me entende, Sofia. Como se fosses parte de mim. As palavras ecoavam as do diário, e Sofia, para disfarçar o tremor nas mãos, comprava-lhe um pastel de Belém, os dedos se tocando brevemente na troca. Naquela noite, sozinha, ela leu mais, entradas sobre noites em que Mariana havia dançar em festas de Santo António, o ciúme corroendo-a ao ver Sofia nos braços de Pedro, mas também passagens de ternura pura, como Sofia me emprestou seu casaco em uma noite fria de dezembro, e cheirava a ela, a lavanda e a ambição. Eu o uso como um abraço. O conflito começou a ferver quando Sofia, em uma reunião tensa com investidores espanhóis, deixou a bolsa aberta e o diário escorregou para a mesa. Uma colega, a ambiciosa Rita de Braga, apanhou-o casualmente. Que charmoso! Um diário? Posso dar uma olhada? Sofia gelou, mas Rita já folheava, parando em uma página, amo Sofia mais que o fado ama a saudade. Os olhos de Rita se arregalaram e ela sussurrou com um sorriso malicioso. Sua amiga poeta. Ou algo mais? Sofia arrancou o caderno, o rosto em chamas, mas o dano estava feito. Rumores começaram a circular nos corredores da Fios do Tejo, a CEO e sua musa, hein? E Pedro, ao ouvir de um amigo comum, confrontou-a em um jantar no cais do Sodré. O que é isso de diário? Ela está apaixonada por você? E você, Sofia? O que sente? Sofia negou, mas as palavras de Pedro ecoaram como um trovão no céu de verão português. Naquela noite, ela devolveu o diário a Mariana em um parque à beira do Tejo, sob as luzes tremulosentes da Ponte 25 de Abril. Encontrei-o no café. Desculpa a demora. Mariana o pegou, os olhos brilhando de alívio, mas então viu as páginas marcadas, as dobras reveladoras. Leste. Sofia assentiu, a voz falhando como uma corda de viola partida. Eu li tudo, Mariana. E agora? Não sei quem sou. Elas se sentaram no banco de pedra, o rio murmurando segredos antigos, e Mariana chorou, lágrimas salgadas como as do Atlântico em Sagres. Eu te amo desde sempre, Sofia. Mas vi o teu mundo, a empresa, Pedro, a Lisboa que constróis, e pensei que não cabia nele. Era meu segredo, como as grutas de Benagil guardam o mar. O que se seguiu foi um mês de tormento emocional, um vendaval que varreu as fundações da vida de Sofia.
Pedro terminou o namoro em uma carta fria, enviada por correio de Alcântara, acusando-a de viver em um conto de fadas lésbico que não combina com a realidade. A empresa sofreu com boatos, acionistas questionando sua estabilidade emocional em reuniões no Rossio. Sofia mergulhou no trabalho, expandindo linhas de produção para inspiração nas mantas de Castelo Branco, mas à noite sonhava com Mariana, agora distante, refugiada em um estúdio em Alfama, pintando murais de saudades azuis. O ciúme de Sofia crescia, ciúme de si mesma, do passado onde ignorara os sinais, ciúme das telas que Mariana criava, cheias de figuras femininas entrelaçadas como videiras em um vinhedo do Dão. Elas se reencontraram por acaso em uma romaria de Nossa Senhora da Saúde em Viseu, onde Sofia fora para uma feira de têxteis. O ar estava cheio de fumaça de sardinhas assadas e o som de concertinas animadas. Mariana dançava em um círculo de mulheres, saia rodando como as ondas de Nazaré, e Sofia, parada à margem, sentiu o coração se partir. Aproximou-se, tocando seu ombro. Dança comigo. Como nós velhos tempos. Elas giraram juntas, corpos próximos mas não tocando, o suor misturando-se ao perfume de alecrim das coroas. Depois, sob um carvalho centenário, Mariana confessou: eu me afastei para te proteger. Mas o ciúme me matava, ver-te com ele, construir um império sem mim. Sofia, com voz rouca, respondeu: o império é vazio sem ti. O diário me mostrou que eu te amava também, mas tinha medo. Medo de ser mais que a CEO, de ser mulher o suficiente para amar assim. Mas o destino, caprichoso como o clima do Estoril, reservava uma traição. Rita, a colega invejosa, vazara trechos do diário para a imprensa local, um tabloide de Lisboa que estampou: CEO de moda apaixonada por artista? Escândalo no Chiado. As manchetes explodiram como os fogos da queima das fitas em Coimbra e Sofia enfrentou uma tempestade de julgamentos, de acionistas conservadores evocando valores católicos de Fátima, de amigos que sussurravam que pena, duas mulheres tão talentosas desperdiçando-se assim. Mariana, ferida pela exposição, fugiu para o Alentejo, deixando uma nota: não posso ser o escândalo que destrói o teu sonho. Adeus, meu amor. Sofia, devastada, dirigiu pelas planícies douradas de Évora, o carro cortando o ar quente como uma lâmina, até encontrar a casa de adobe onde Mariana se escondia, rodeada de oliveiras ancestrais. Lá, sob o céu estrelado que inspirara Camões, veio o clímax. Sofia bateu à porta, o diário na mão, agora preenchido com suas próprias entradas. Eu te traí com meu silêncio, mas agora grito: volta, Mariana. Lisboa sem ti é um castelo sem rainha. Mariana abriu, olhos inchados de choro, e elas se abraçaram, corpos tremendo como folhas em uma ventania de inverno. Traíste-me ao ler, mas salvastes-me ao vir, murmurou Mariana. Elas falaram até o amanhecer, desfiando as tramas de ciúmes e medos, o de Sofia, de falhar como líder em um Portugal ainda marcado por tradições rígidas, o de Mariana, de ser amiga excêntrica em vez da amada. O beijo veio natural, como nascer do sol sobre as muralhas de Óbidos, suave, cheio de promessas, selando não luxúria, mas uma união de almas entrelaçadas como os nós dos azulejos de cobertura. Dias se transformaram em semanas, e o escândalo, como as marés de Cascais, recuou devagar. Sofia, com a ferocidade de uma leoa defendendo sua cria, convocou uma coletiva no Terreiro do Paço, de pé sob a estátua de D. José I, declarando: meu coração pertence a quem me inspira, e isso não diminui minha visão para a fios do Tejo. Portugal é terra de amores livres, como os versos de Florbela Espanca. As ações subiram, ironicamente, impulsionadas pela mídia que agora chamava do casal que tece o futuro. Mariana retornou a Lisboa, instalando seu estúdio no loft de Sofia, onde juntas pintavam e costuravam, ela com pincéis evocando as praias de Comporta, Sofia com linhas que capturavam a essência de suas mãos unidas. Mas a humanidade não veio sem cicatrizes. Pedro reapareceu uma vez, em uma carta reconciliatória de Porto, pedindo perdão por sua rigidez, e Sofia, com gentileza alentejana, perdoou não por amor, mas por compaixão, entendendo que o ciúme dele era espelho do seu próprio passado. Rita foi demitida, mas Sofia, em um gesto de perdão cristão misturado à sabedoria pagã das romarias, recomendou-a para outra empresa, sussurrando: aprenda a amar sem possuir.
Elas viajaram para o Douro, colhendo uvas em vinhas terraceadas, onde o vinho novo fermentava como seus sentimentos, e lá, em uma noite de luar, Mariana leu poemas de Sofia de Melbrenner, sua voz e quando nas encostas. O amor é o mar que nos leva. A vida seguiu, tecida com fios de rotina romântica, manhãs com café da manhã de pão de milho e queijo da Serra da Estrela no balcão do Chiado, tardes de trabalho onde Sofia pausava reuniões para um bilhete de Mariana escondida em um croquis, noites de fada em Alfama, onde elas perdiam nos lamentos de Amália Rodrigues, mas encontravam consolo nos olhares trocados. O ciúme, outrora um dragão, tornou-se guardião, um lembrete gentil de valorizar o que se tem. Sofia expandiu a empresa para exportações, inspirando-se nas rendas de Vila do Conde, e Mariana ganhou uma exposição no Museu do Traje, onde seus desenhos de duas silhuetas entrelaçadas sob o sol de Lisboa tocaram corações anónimos. Anos depois, em uma cerimônia discreta no Jardim da Estrela, cercadas por amigos e o perfume de camélias, elas trocaram votos, não perante um padre, mas sob uma oliveira centenária, prometendo fidelidade como as estações portuguesas. Tu mudaste tudo para sempre, disse Sofia, o anel de filigrana de Gondomar brilhando em seu dedo. Mariana sorriu. E o diário? Foi o nosso fado escrito pelo destino. Elas riram, e o riso era como o sol de verão em Lagos, pleno, eterno, iluminando um amor que, como Portugal, resistia às tempestades com graça e profundidade. No entanto, a calmaria pós-tempestade revelou camadas mais profundas de suas almas, como as grutas marinhas de Algarve escondendo tesouros submersos. Sofia, sempre arquiteta de impérios, começou a questionar se sua ambição não era uma armadura contra a vulnerabilidade. Em noites quietas, enquanto Mariana dormia ao seu lado, o peito subindo e descendo como as ondas do Cabo da Roca, Sofia folheava o diário antigo, agora um relicário compartilhado. Uma entrada atingiu. Sofia sonha com o mundo, mas eu sonho com o nosso cantinho em uma aldeia do Minho, com galinhas e um jardim de hortelãs. Era verdade. Sofia correra para Lisboa fugindo da província de Coimbra, onde o peso das expectativas familiares, o pai querendo-a no balcão da farmácia, a mãe rezando rosários por um casamento decente, a sufocara. Mariana, órfã cedo, encontrara liberdade na arte, mas também solidão, pintando solidão em telas de noites estreladas sobre o Tejo. O conflito renasceu sutilmente, como uma brisa que precede o vendaval. Uma oferta veio de Milão, uma parceria global para a Fios do Tejo, exigindo que Sofia se mudasse por 6 meses. É o salto que precisamos, disse ela a Mariana durante um jantar de cataplana no Bairro Alto, o marisco fumegante evocando memórias de pescarias em Setúbal. Mariana assentiu, mas seus olhos, aqueles olhos castanhos como o café de uma bica, traíam o medo. E nós? Seremos como as gaivotas que voam separadas? Sofia prometeu visitas, mas o ciúme, esse velho companheiro, sussurrava. E se Milão a mudasse, como Lisboa mudara Sofia? Mariana, por sua vez, recebeu um convite para uma residência artística em Paris, inspirada nas vanguardas de Almada Negreiros. É só 3 meses, justificou, mas Sofia sentiu o punhal. Paris, cidade de amores efêmeros, onde Mariana poderia encontrar musas que não carregassem o peso de uma CEO. Elas adiaram as decisões, passeando pelas muralhas de Évora, onde o templo romano sussurrava de amores antigos e proibidos. Não nos traiamos com o medo, disse Sofia, entrelaçando os dedos nos de Mariana sob o sol poente. Mas o medo era traiçoeiro, como o vinho do Porto que embriaga devagar. A traição veio não de outra pessoa, mas de dentro, um lapso de confiança. Sofia, estressada com prazos, esqueceu de ligar de uma viagem de negócios a Porto, onde negociava com produtores de linho do Entredouro e Minho. Mariana, sozinha no loft, viu fotos nas redes sociais, Sofia rindo com uma designer italiana em um jantar de vinhos. O ciúme inflamou e Mariana, impulsiva como uma dançarina de flamenca em uma festa de Tavira, enviou uma mensagem cortante. Vai para Milão. Eu vou para Paris. Talvez o espaço nos salve. Sofia, no hotel à beira do Douro, leu e sentiu o mundo ruir novamente, como no dia do diário, mas agora sem o escudo da ignorância. Ela largou tudo, pegou o primeiro trem alfa pendular para Lisboa, o coração aos pulos como um touro na tourada de Barranquilha. Embora Portugal banisse as touradas, o simbolismo do embate interno persistia. Chegou ao loft ao amanhecer, encontrando Mariana embalando quadros, lágrimas escorrendo como chuva de primavera em Santarém. Porquê?
Eu vi as fotos. Ela te olhava como eu nunca pude. Sofia riu, amarga, era negócios, tola. Mas eu entendo, o ciúme é o fado que cantamos sozinhas. Elas se abraçaram, caindo no chão de azulejos frios, e o choro se transformou em risos, depois em promessas renovadas. Recusamos Milão e Paris, decidiu Sofia. Construímos aqui, no nosso Portugal, com viagens curtas, como escapadas a Tomar ou Óbidos. A resolução trouxe uma fase de renascimento, humanamente imperfeita. Elas adotaram uma cadela de uma associação em Mafra, batizando-a de Saudade, que corria pelas praias de Carcavelos latindo para as ondas. Sofia integrou Mariana à empresa, criando uma linha de acessórios ilustrados, lenços com desenhos de lendas lusitanas, como Amor Encantada. O sucesso veio, mas com ele, lições. Em uma crise financeira, quando um fornecedor de Guimarães falhou, Sofia aprendeu a pedir ajuda, não a carregar sozinha como Atlante. Mariana, em sua exposição no Lisboa Factory, viu críticas duras de puristas que a chamavam de sentimental demais, mas Sofia estava lá, sussurrando. Teu coração é tua força, como de Carolina Michelis em suas traduções de poesia. O tempo, esse tecelão paciente de Viseu, entrelaçou suas vidas em padrões mais complexos. 5 anos após o diário, Sofia e Mariana compraram uma casa em uma aldeia do Douro, um refúgio de pedra e vinhas onde passavam fins de semana colhendo castanhas em setembro e pisando uvas em lagares de granito. Lisboa permanecia o coração pulsante, mas o interior, com suas romarias e festas de colheita, nutria a alma. O ciúme, agora domesticado, surgia em momentos leves, Sofia rosnando brincalhona quando admiradoras flertavam com Mariana em vernissagens, Mariana fingindo ciúmes das assistentes de Sofia, essas modelos de peniche que desfilam tuas criações. Mas a vida, como um romance de Mia Couto misturado à melancolia portuguesa, reservava um teste final. Mariana descobriu uma doença crónica, nada fatal, mas uma artrite que ameaçava suas mãos, aquelas mãos que traçavam linhas delicadas como as rendas de caminha. E se eu não puder mais pintar, confessou ela uma noite, à beira do rio em Pinhão, o Douro refletindo estrelas como diamantes espalhados. Sofia, em pânico velado, mergulhou em pesquisas, consultando reumáticos em clínicas de Coimbra, mas o verdadeiro remédio foi emocional. Tuas mãos são minhas agora. Pintaremos juntas, eu com linhas, tu com ideias. Elas adaptaram, Mariana ditando visões para assistentes, e o trabalho ganhou profundidade, como os vinhos envelhecidos que contavam histórias de solos antigos. O clímax veio em uma viagem a Fátima, não por devoção religiosa, mas por cura pessoal. Sofia, criada na fé católica de sua mãe, carregava culpas residuais. Deus perdoa amores assim? Mariana, com sua espiritualidade pagando o Alentejo, respondia: Deus é o mar amplo o suficiente para todos os rios. Em uma capela lateral, sob velas tremulosentes, elas rezaram, não por milagres, mas por força. Lá, Mariana revelou uma traição antiga. Antes de ti, em Paris jovem, tive um amor fugaz com uma francesa. Ciúme meu? Não, medo de repetir. Sofia, em vez de raiva, sentiu empatia. Somos humanas, cheias de falhas como os azulejos rachados de um palácio. O perdão selou as mais firmes, como argamassa em uma parede de xisto em Sortelha. De volta a Lisboa, expandiram a Fios do Tejo para uma fundação, apoiando artistas LGBTQ+, em regiões rurais, oficinas em Trás-os-Montes, onde meninas aprendiam a tecer sem medo de olhares. O impacto foi profundo. Uma jovem de Vila Real, inspirada, mandou um desenho de 2 mulheres colhendo maçãs em pomar e quando o diário original. Sofia e Mariana choraram lendo, reconhecendo o ciclo, dor transformada em luz. Com a maturidade veio a reflexão, um balanço gentil como o balanço de um barco em Aveiro. Sofia, aos 40, olhava para o espelho e via linhas finas ao redor dos olhos, marcas de risos e lágrimas, não de fraqueza. A empresa florescera, agora uma referência em sustentabilidade, com lojas em Porto e Faro, tecidos que contavam histórias de mulheres portuguesas, as lavradeiras do Gerês, as pescadoras do Algarve.
Mas o sucesso material palideciente o amor. Jantares caseiros de bacalhau à brás, onde Mariana improvisava canções ao violão, voz rouca evocando Dulce Pontes, caminhadas no Monsanto, colhendo cogumelos silvestres e falando de filhos, não biológicos, mas talvez a adoção, um sonho sussurrado em noites de insonia. O conflito final surgiu de fora. A família de Sofia, conservadora de Leiria, descobriu o relacionamento via uma reportagem no Público. A mãe, viúva devota, escreveu: "Filha, volta ao reto caminho." Isso é ilusão, como os contos de fadas de Sintra. O ciúme familiar, não delas, mas do normal perdido, feriu. Sofia viajou sozinha para Leiria, enfrentando a mãe em uma cozinha cheirando a sopa da pedra. "Mãe, meu amor é real como o pão que fazes. Mariana me salvou como tu salvaste, pai." Horas de lágrimas, orações misturadas a memórias de natais com rabanadas, e a mãe, aos prantos, abraçou-a: "Se te faz feliz, que Deus abençoe." A reconciliação foi humanamente imperfeita, visitas tensas, perguntas sobre netos, mas um passo para a ponte. Mariana, fortalecida, organizou uma exposição em Coimbra, na Biblioteca Joanina, com obras dedicadas à família expandida. Sofia discursou, voz firme: "O amor não trai, o medo trai. Nós escolhemos o amor." Aplausos ecoaram, e naquela noite, na pousada de São Tomás, elas dançaram um lento valsa, corpos maduros mas almas jovens como o vinho verde. O epílogo se desenha como um pôr do sol sobre o Tejo, dourado, sereno, prometendo a manhã. Aos 50, Sofia e Mariana dirigem a fundação juntas, viajando por Portugal em uma caravana velha, parando em feiras de Orem para ensinar meninas a bordar seus sonhos. O diário, encadernado em cor novo, repousa em uma prateleira, aberto para visitas. O ciúme mudou tudo, mas o amor o transformou em gratidão. Elas adotam uma menina de uma aldeia transmontana, batizando-a de Aurora, e ensinam-na os fados alegres, não só os de saudade. Em uma tarde de verão em Lagos, sentadas na Praia da Rocha, com a Aurora construindo castelos de areia, Sofia sussurra: "Obrigada pelo diário perdido." Mariana ri: "Obrigada por achá-lo." O mar aplaude, ondas beijando a areia, e seu amor, como Portugal, resiliente, poético, eterno, continua a fluir.